noite a todos e todas. Hoje, dia 18 de maio, estamos vivenciando mais um Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Na verdade, este é mais um dia de reflexão, de luta, de reafirmarmos a importância de combatermos práticas abusivas em nossas crianças e adolescentes. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído através de lei no ano de 2000. Porém, essa data é para lembrar um caso de exploração, sequestro e abuso da menina Aricele, que aconteceu por volta dos anos 70 no Espírito Santo. Então, embora naquela época o crime ele ficou impune, tendo em vista que o criminoso era de uma família bastante tradicional, não é? Naquele momento o crime ficou impune, mas mediante todas as lutas que ocorreram ao longo de todos os anos, não é? Em 2000, conseguimos essa conquista de termos um dia voltado para discutirmos um pouco mais sobre esta temática. Então, hoje, aqui, não é, em uma ação conjunta do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, representado por mim, Ricardo Rodrigues, também estamos recebendo a nossa secretária municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Flávia Mello, que também tem uma palavrinha de boas-vindas, né, de abertura para todos nós. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os internautas. Boa noite a todos os limoeirenses que nos acompanham. É com alegria e um enorme senso de responsabilidade que nós vamos transmitir para vocês essa live, que diz respeito a uma situação que está acontecendo agora. Enquanto você está assistindo essa live, pode estar acontecendo essa situação. O abuso, a pedofilia, a exploração, a violência sexual contra as nossas crianças. Nós não poderíamos ficar de fora, é um momento muito importante. O dia 18 é o dia que chama a atenção para esse engajamento, mas nós sabemos que não precisamos de um dia para sermos vigilantes com nossas crianças. Isso tem que ser todo ano, tem que ser no nosso trabalho, tem que ser no nosso dia a dia, tem que ser na nossa própria família. É uma violência que a gente sabe, é um abuso, é uma situação que pode acontecer dentro da própria casa, onde, na sua maioria, o agressor é conhecido da vítima. Então, minha gente, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque aqui vai ser explicado o porquê desse dia, quais são as formas de violência contra a criança e de tentativa de abuso, como é que nossa rede atua, como é que a rede está formada para dar o suporte a situações deste gênero. Gostaria de agradecer a Ricardo, como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Nós vamos receber também o CREAS, representado através da nossa psicóloga Adriele Matos, e também Lúcia Heráclio, representando o Conselho Tutelar. Gostaria muito que vocês tornassem essa live bastante proveitosa, porque ela será bastante esclarecedora. Muito obrigada pela atenção. Excelente, Flávia. Exatamente. Essa semana eu estava conversando também com alguns colegas e destacando, não é, que infelizmente também a pandemia, além de todos os problemas, não é, que a gente já sabe, relacionados à saúde, de fato, à saúde física e também à saúde mental, mas a gente sabe que também uma das consequências da pandemia também foi, não é, aí o aumento de números de casos de crianças e adolescentes abusadas, principalmente, como você falou, no seio, não é, das residências, muitas vezes acontece esse abuso, como você destacou, nesse momento pode estar acontecendo. Então é importante trazermos esse debate, e não apenas hoje, né? É importante que seja uma luta diária, constante, e sempre que a gente vê algum caso, a gente denunciar, não é? Então, hoje estamos recebendo, como você também destacou, outros representantes de demais órgãos que integram a rede de proteção à criança e ao adolescente. Então, vamos convidar aqui também Lúcia Heráclio, não é, que está representando o Conselho Tutelar de Limoeiro, mas nós temos também a presença da conselheira Miriam e do conselheiro Edinaldo, também aqui conosco. E representando o CREAS de Limoeiro, vamos receber também a psicóloga Adriele Matos.
A gente agradece também a sua presença, viu, Flávia? Bom momento de live para vocês. Obrigado. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite também, Adriele. Bem, então, não é? Inicialmente, a gente vai passar a palavra para a Adriele. A Adriele Matos é psicóloga do CREAS. Ela vai falar um pouquinho para a gente, não é, diretamente sobre esse dia, a data, não é, de comemoração, de vivência aí do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, a Adriele vai falar um pouco para a gente, não é, como acontece a exploração, o abuso sexual, vai falar também da importância que o psicólogo e os demais profissionais do CREAS e que integram a rede de proteção à criança e ao adolescente podem contribuir aí, não é, para essa questão, tá? Adriele. Boa noite. Primeiramente, agradecer pelo espaço para que a gente possa falar sobre um tema tão relevante, né, para a sociedade. Então, eu vou começar a minha fala reforçando aquilo que Ricardo falou no início. É uma data em que a gente reflete. Existe uma questão que é muito delicada, não só aqui em Limoeiro, mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que é a questão do abuso e da exploração sexual de crianças. Então, é uma data que foi instituída como lei, realmente, no ano 2000, mas que essa questão vem acontecendo há bastante tempo, né? Há muitos anos. Então, a escolha da data ela é uma reflexão para toda a sociedade de que existiu uma situação de abuso com a menina Araceli e para que outras Araceles, outras crianças, não possam viver essa situação de abuso novamente. Então, é um dia para reafirmar a nossa responsabilidade, né, diante de todas as crianças e adolescentes, não só do nosso município, mas como do Brasil inteiro. E aí, para diferenciar um pouco a questão do abuso e da exploração sexual, como o Ricardo estava falando aqui na fala, né, de abertura dele, a gente tem que o abuso e a exploração sexual, ambas são formas de violência, certo? A diferença é que o abuso é quando o adulto utiliza do corpo da criança para obter prazer sexual, por meio de ameaça, de coação. Já a exploração sexual é uma forma, né, de violência, como eu falei, só que aí ela vem mediante um ganho financeiro. Ela vem mediante essa questão do lucro. Então, como formas de exploração sexual, a gente tem a questão da pornografia, a gente tem a questão da prostituição, a gente tem a questão do turismo sexual, quando essas crianças elas são levadas para fora daqui para fins lucrativos, certo? E aí, no CREAS, como é que a gente trabalha? Primeiro que o CREAS é um centro de referência especializado da assistência social. E lá dentro do CREAS, a gente trabalha em rede, a gente não trabalha sozinho. Então, a rede é composta pelo Conselho Tutelar, pelas escolas, pelos conselhos de direitos, né, aqui representado por Ricardo, pelas varas de justiça, pelos tribunais, pela delegacia. E nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos em rede. E aí, quando acontece de a gente receber uma denúncia no CREAS, e aí é importante deixar claro que existem vários canais de denúncia. O Disque 100 é um deles, o CREAS também é uma porta de entrada para que haja essa denúncia, o Conselho Tutelar também. Quando a criança chega para a gente pela denúncia da própria família, a gente trabalha em rede, a gente aciona o Conselho Tutelar, do Conselho Tutelar essa criança é encaminhada para a delegacia, fazer os exames e todo o protocolo que é necessário. E aí, no CREAS, a gente faz o acompanhamento familiar. Essa criança ela é acompanhada sistematicamente, não só a criança, como a família inteira. A gente não trabalha somente a questão individual, mas a questão familiar. E aí é importante falar também sobre as formas de abuso,
que ela pode ser intrafamiliar, quando acontece dentro da família, e ela pode ser extrafamiliar, quando é um vizinho, né, um parente que não mora na mesma casa, mas que, de alguma forma, está próximo ali à criança. Então, existem essas duas formas. Quando o abuso ele é intrafamiliar, existe todo um protocolo também a ser seguido. Essa criança provavelmente é retirada dessa família, e aí o Conselho Tutelar pode falar mais um pouco sobre isso, não é, Lúcia? Sobre como eles trabalham. No CREAS, a gente não faz a retirada dessas crianças, a gente não tem poder para isso. Como eu falei no início, o nosso trabalho se dá no acompanhamento. Então, a gente acompanha essas crianças, dá todo o suporte psicológico, por meio de ferramentas lúdicas que a gente trabalha enquanto psicólogo, e orienta. Já no Conselho Tutelar, eles têm esse poder de retirar a criança dessa família e colocar em segurança, seja na família extensa, uma avó, alguém que possa, de fato, colaborar com a criação dessa criança, ou ela é encaminhada para um abrigo, mas aí já é uma última instância, certo? E aí é importante a gente pensar nos sinais, perceber, na verdade, os sinais que a criança dá quando ela está sofrendo algum tipo de abuso, né, de violência. Essa criança ela pode e dá, na verdade, sinais quando isso está acontecendo. Então, é importante que a escola, os professores, né, a própria família também esteja atenta a esses sinais. A criança que, de repente, começa a ficar mais introspectiva, apresenta dificuldades de aprendizagem, apresenta algumas dificuldades relacionadas ao sono, à alimentação. Então, todas essas questões elas devem ser observadas por quem convive com essa criança, porque aí está sinalizando que algo pode estar acontecendo de errado. Mais alguma coisa, Ricardo? Excelente, Adriele. Parabéns por suas colocações. Enquanto você estava falando, eu estou acompanhando aqui um pouquinho também, nos comentários, né? Então, a amiga Juliana Braz mandou lembrança também, colocou aqui, psicóloga top, não é verdade. Informações muito precisas e necessárias, não é, pessoal? Porque, somente reforçando o que a Adriele falou, existe uma rede, não é? A rede de proteção à criança e ao adolescente. São diversos órgãos que atuam nesta rede. Então, eu acredito que vocês acompanharam ao longo desta semana toda a campanha que foi feita pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, onde sempre informava o número para denúncia, que é o Disque 100, não é? Mas além do Disque 100, você pode ter o contato com outros órgãos, como principalmente o Conselho Tutelar, para fazer, não é? Tomar as medidas cabíveis. E aí, como a Adriele falou, a gente tem outros órgãos de apoio, como é o caso do CREAS. E, Adriele, uma fala que me chamou muita atenção foi quando você destacou também o papel da escola. Talvez também por eu ser professor, né? E geralmente a gente se identifica bastante. E a gente sabe o quanto a escola tem um papel fundamental na formação da criança, do adolescente, enquanto cidadão, não é? Não apenas a transmissão do conhecimento técnico, científico, que é também importante para que aquela criança, aquele adolescente, possa também ter a sua vida profissional. Mas a escola é um espaço também de convívio social, é um espaço onde aquela criança e aquele adolescente vai ter uma formação para a vida. E o professor, ele tem um papel fundamental no acompanhamento da criança, não é? Não é à toa que também recebemos, não é, a função de educador, não é? Além de professor, de educador, porque muitas vezes o professor ou a professora é quem observa que a criança ela está mudando o comportamento. Muitas vezes ela está querendo dar um sinal, não é, de que algo está acontecendo diferente, e aí a professora geralmente é que tem aquela sensibilidade para perceber. Então, eu achei muito interessante quando você destacou aí o papel da escola, não é, no combate a essas formas de abuso e exploração. Justamente, Ricardo. E aí, principalmente quando essa violência ela é intrafamiliar. Quando ela acontece dentro de casa, quando os pais, né, o pai ou a mãe, ou o responsável por essa criança, um avô, avó, é o abusador, essa criança, qual será o canal de comunicação para ela de sinalizar que algo de errado está acontecendo? Então, ela
provavelmente tem um vínculo, né, com o professor, e aí esse é o canal dela de pedir socorro, de pedir ajuda. Por isso a importância dos professores estarem também atentos e capacitados para ver essa questão, para sinalizar, inclusive, para os órgãos competentes, porque a escola também pode fazer essa denúncia, a escola pode procurar o CREAS, pode procurar o Conselho Tutelar, principalmente nesses casos de violência intrafamiliar. Obrigado, Adriele. E temos mais comentários. Jaqueline Lacerda também está mandando um abraço a todos que integram a rede de proteção, não é? Que juntos possamos combater sempre o abuso sexual e a exploração infantil. E Jaqueline Lacerda ainda destaca, não se cale, não é? Então é importante, quando a gente tem uma escola, não é, onde o professor não se cala e faz a denúncia quando descobre, o vizinho, não é, a vizinha, quando descobre alguma forma aí de exploração ou abuso sexual, certo? Muito obrigado por tuas colocações, Adriele. A gente também gostaria de registrar aqui a presença do prefeito do município de Limoeiro, Orlando Jorge, também está acompanhando conosco aqui, e os demais este momento. Agora vamos passar também para Lúcia Heráclio, que é conselheira tutelar. Também estamos aqui, não é, estamos aqui recebendo também o conselheiro Edinaldo e a conselheira Miriam. Boa noite. Eu gostaria de convidar seu Edinaldo, meu companheiro, para subir e sentar aqui, pertinho da gente. Bem, Lúcia, ela, enquanto a Adriele trouxe mais o que é o abuso, o que é a exploração e qual é a forma de combater, a Lúcia agora, junto com o Edinaldo, vai falar um pouco da atuação do Conselho Tutelar. Não é isso, Lúcia? Qual a importância que tem, não é? E a luta diária, não é, que esse órgão exerce, a importância que tem para o município. A luta é árdua, né? Mas o papel do conselho é, de fato, garantir a integridade física, psicológica, né, da criança, em todos os aspectos, principalmente quando há o caso do abuso sexual, né? Então, o conselho ele tem o poder, né, de retirar a criança de onde ela está sendo, onde ela está sofrendo a violência e colocando em outra família, né, para proteger. Esse é o papel do conselho. E encaminhar também, né, como a Adriele falou, ela falou praticamente tudo, né? Ela falou praticamente tudo, encaminhar para a delegacia, né, fazer laudo sexológico. Então, assim, o trabalho realmente é enorme. Quando a gente tem uma situação de abuso, é o dia todo. A gente trabalha o dia todo em cima desse caso, porque é delegacia, vai fazer exame sexológico, tem que ver uma família, né, para colocar a criança. Então, assim, é um trabalho muito, muito árduo e demoroso, né? Eu vou passar um pouquinho para o seu Naldinho, que vai falar também um pouquinho. Boa noite a todos. Como minha companheira Lúcia citou muito bem aqui, os casos são constantes e hoje chegando no Conselho Tutelar aqui da nossa cidade. Nós trabalhamos num sistema de sigilo, né? Muitas vezes a sociedade cobra da gente, de que nós não fazemos nada, mas a gente tem que manter, principalmente, o nosso sigilo. A gente teve casos mesmo dentro de 3, 4 vezes por semana, nos dirigir ao OML, fazer uma perícia sexológica, né? Mas, mesmo assim, a sociedade não vê isso, não vê nosso trabalho, né? Que muitas vezes fica um pouco oculto. A gente trabalha também em parceria com a rede que nos dá proteção às crianças, junto com o Conselho Tutelar, né? E para a gente fica assim, muito fortificado, né? Com o apoio de toda a rede, que muitas vezes que nos sustenta e nos dá a gente condições. Um caso aqui no nosso município que aconteceu há uns anos atrás foi o caso de Laís, né? Realmente mexeu muito, muito com nossa cidade, mas eu acredito que muita gente esqueceu. Quando eu olho alguma criança indo para a escola sozinha, eu só lembro de Laís. Então, assim, hoje, nos dias de hoje, a gente não pode deixar o filho da gente sozinho no supermercado. Certo? A violência acontece geralmente dentro de casa e não são com pessoas estranhas. E muito menos com o padrasto, que antigamente não foi o padrasto, não é. É um tio, é um avô,
né? É um vizinho. Geralmente são pessoas conhecidas daquelas crianças. Então, a gente pede, todo cuidado é pouco. Observar sempre, né? E não deixar as crianças só, de jeito nenhum. Nem ir para a casa de vizinho, para a casa de um amiguinho, porque geralmente a violência acontece lá. Como Lúcia falou, teve o caso aqui de Laís, aqui em Limoeiro, que repercutiu no estado todo. Também tivemos lá em Pitombeira, Botão de Velho, o caso de Eduarda, que ela foi tirada de casa numa noite de festa em Pitombeira e apareceu depois, com 2 dias, estuprada e morta dentro de um canavial. Então, isso para a gente é muito triste. Nossas crianças hoje, né, vêm passando por esse momento. E quantas Araceles hoje estão passando por isso? Quantas e quantas Araceles hoje ficam impunes, sem a justiça, muitas vezes, punir os culpados, como foi o caso da Araceli lá em Santa Catarina. Eu queria, não sei se eu podia fugir aqui um pouquinho do protocolo, eu trouxe aqui dados do Disque 100, Direitos Humanos, que em 2011, né, de 2011 ao primeiro semestre de 2019, foram registradas mais de 200 mil denúncias de violência sexual contra criança e adolescente, segundo o dado da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, via Disque 100. Considerando o fato de que pesquisa afirma que apenas 10% dos casos são notificados, as autoridades somos impactados com a impressionante cifra de mais de 2 milhões de casos neste período em nosso país. E indo mais adiante, vemos aqui que a infância é uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano. Um evento traumático nesta fase pode ser determinante para a fase adulta, por isso é importante protegê-la. Desse modo, com a presente publicação, queremos fortalecer o referencial teórico e prático dos profissionais da rede de proteção da criança e do adolescente, e elevar o número de pessoas capazes e dispostas a denunciar os casos concretos de violência sexual contra o público infanto-juvenil. Mais do que isso, queremos sensibilizar as famílias brasileiras para que protejam suas crianças e adolescentes do abuso e da exploração sexual. Por isso, não se cale, não temos de nos calar. A sociedade também pode muito bem denunciar, através do Disque 100 e através do Conselho Tutelar. O Disque 100 ele é o canal oficial. A partir do momento que você denuncia no Disque 100, já chega para o Conselho Tutelar, para o CREAS, Delegacia e Ministério Público. Certo? Então, é muito importante denunciar no Disque 100 e Conselho Tutelar. Só um pouquinho da minha fala em relação ao caso de Araceli. Né? A Araceli, ela morava com o pai, ela e o irmão. E a mãe tirou ela da escola nesse dia e pediu para ela levar, né, um envelopezinho e entregar nesse apartamento. A própria mãe foi quem tirou a filha da escola. Né? E os amigos dela, da mãe, foi quem fizeram, né, tudo aquilo com a Araceli. Né? Ela foi estuprada, violentada, espartejada, jogaram ácido. Então, assim, é horrorizante, né? Quem pesquisar na internet, vocês vão encontrar. Então, foi um crime bárbaro e mexe com todo mundo até hoje. O que a gente pede é mais cuidado com as nossas crianças e adolescentes. Todo cuidado é pouco. Exatamente, Lúcia. Vocês destacaram aí um pouco, não apenas o caso de Araceli, realmente por ser uma menina, 8 anos, foi um crime, como você até disse, bárbaro, que realmente, naquela época, na década de 70, já tinha causado uma comoção nacional. Mas aí vocês também destacaram casos próximos da gente. E isso é muito importante, a gente ter uma visão também ao nosso redor, porque às vezes a gente pensa que só acontece longe, não acontece no nosso município, não vai acontecer na nossa casa, então na casa do nosso vizinho. Muitas vezes a gente não tem essa percepção, então é importante, foi muito importante vocês destacarem aqui alguns casos também que aconteceram no nosso município, que também aí tiveram uma comoção não apenas local, mas que teve essa comoção e que
não pode ficar apenas naquele senso do momento, não é? De revolta, de indignação, de vontade de fazer diferente, mas que deve ser algo constante. E é por isso a necessidade de termos um dia como o 18 de maio, para que a gente possa discutir mais sobre essa questão. Aí nós temos também alguns comentários em relação ao Conselho Tutelar, viu? Diógenes Murilo colocou aqui: acompanhe o trabalho do Conselho Tutelar de Limoeiro e nenhuma denúncia é tratada com negligência. As medidas são tomadas junto aos órgãos municipais e estaduais de proteção. Estão de parabéns. Realmente, é como até seu Naldinho, né? A gente tem essa proximidade, então é até como seu Naldinho disse, não foi que muitas vezes a população fica, cadê o Conselho Tutelar, não é? Porque pensa que algumas ações também são de competência do Conselho, quando na verdade não é. E na maioria das vezes, o Conselho Tutelar, ele precisa atuar no sigilo, não é? Ele precisa manter o sigilo, mas ele está ali, na linha de frente, não é? Combatendo. Então, é muito importante, não é? A gente também viu aqui alguns comentários de Fábio André, que também é do Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, de Josi, todos sempre dizendo, vamos denunciar, não é? O Disque 100. Essa fala, essa expressão, ela deve ser permanente, ela deve ser realmente repetitiva, porque quanto mais a gente vai repetindo, não é, mais vai ficando na memória das pessoas. Então, não podemos nos calar, temos que denunciar toda forma de abuso e exploração de crianças e adolescentes. É verdade, que essa luta não só seja apenas no dia 18, mas sim todos os dias de nossa vida. Porque o abuso acontece todos os dias, não é só dia 18, não é verdade? Então, denuncie, Disque 100, Conselho Tutelar, CREAS, delegacia, qualquer lugar desse, eu tenho certeza que vai proteger nossas crianças. Exato. Temos também aqui um comentário. Aqui sim, Jaqueline Lacerda, novamente interagindo e destacando. Infelizmente, os números aumentaram muito de 2020 a 2021. Foi justamente, Jaqueline, o que falamos no início, não é? Estamos num período pandêmico, as crianças, além de sofrerem este impacto, não é? De serem retiradas do convívio na escola e estarem o dia todo em casa, não é? Além de sofrerem com todos esses impactos, ainda, não é? Aí estão correndo outros riscos, não é? Então, a gente sabe que, infelizmente, esses casos também aumentaram. E como é que está aqui no município? Realmente, durante a pandemia, a gente tem percebido que o número de casos de abuso aumentaram muito. Então, é difícil, durante a semana, a gente não ter uma denúncia de suspeita, né, de abuso sexual. E a gente fica horrorizado, porque, na verdade, nunca foi assim. E a gente vem percebendo que vem aumentando constantemente, até porque a violência acontece, não é com estranho, é muito difícil acontecer com estranho, é dentro de casa. Então, por isso, toda atenção é pouca. Eu queria aqui também frisar, né, a lei 13.431/2017, que normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos através da integração de programas, serviços e de procedimentos não revitimizante para a escuta de criança e adolescente vítima de violência. O que é esta lei? Muitas vezes, a criança ela é escutada no conselho, escutada no CREAS e na delegacia, e isso revitimiza a criança, a vítima. Então, foi criada essa lei, onde ela é encaminhada para uma sala especial, atendimento especial, onde ela é ouvida, né, por uma psicóloga especializada. A gente tem aqui em Camaragibe e em Caruaru, no Fórum de Camaragibe, onde a criança é escutada em uma sala à parte, em tempo real, a juíza escuta em outra sala. Então, isso é muito importante para não revitimizar a vítima. Muitas vezes, ela é escutada 2, 3 vezes, vai constranger a criança ou o adolescente, né, sobre as violências. E Ana Paula também está aqui fazendo comentário da importância de trabalhar nas escolas, como a gente já vem também abordando aqui, não é, a necessidade de trabalhar essa temática de forma lúdica com as nossas crianças, não é? Existem aí alguns manuais que ensinam, não é, como a lidar com essa questão
nas escolas. Os nossos professores constantemente são preparados através de formação continuada, vez ou outra levanta esse tema. E nós temos também aqui, Adriele, uma outra indagação, não é? Que é a respeito de como perceber o comportamento diferenciado daquela criança que está sofrendo algum tipo de violência. Cláudia Amorim fez esse questionamento. É importante também, não é, a gente passar um pouco para quem está acompanhando, até para que possam compreender melhor, não é, como ocorre essa mudança de comportamento. Certo. Então, assim, eu falei brevemente, né, no início, a respeito do comportamento da criança de uma forma mais generalizada, mas vamos tentar afunilar mais um pouco. Então, a criança que ela é mais extrovertida, que conversa, que costuma, né, interagir com as pessoas dentro de casa, e a gente começa a perceber que essa criança, ela começa a ficar mais introvertida, começa a apresentar sinais de culpa, de medo, de vergonha. Isso são sinais de alerta. Para além disso, é importante prestar atenção no sono dessa criança, se essa criança começou a apresentar pesadelos, insônia. Para além disso também, a criança está com medo de voltar para casa. Ela foi para a escola e, por algum motivo, ela chora incansavelmente para não voltar para casa. O que é que isso está sinalizando para a gente? Então, vamos ficar atentos a esse tipo de comportamento também. Recentemente, houve um caso também que repercutiu na mídia, que foi o caso do menino Henri. Não foi um caso de abuso sexual, é importante frisar isso, mas foi um caso de violência. E essa criança, ela deu sinais de que estava sofrendo violência dentro de casa, e aí os adultos não conseguiram perceber. Essa criança, ela chorava para não voltar para casa. E aí eu reforço que isso é um sinal importante. E aí Ricardo estava falando, né, da importância da escola, observar e orientar. Os pais dentro de casa, eles precisam conversar com seus filhos a respeito de educação sexual. E, minha gente, educação sexual não é ensinar os filhos o que é sexo. A educação sexual é mostrar para a criança que ela tem um corpo, que ela tem órgãos e ela tem partes do corpo que não podem ser tocadas por outras pessoas, a não ser os seus responsáveis. É ensinar para a criança que o corpo dela é sagrado. É ensinar para a criança que quem só pode tocar naquele corpo é o pai ou a mãe. E para fins de higiene ou cuidados de medicar, alguma coisa nesse sentido. Essa criança ela vai ficar instruída a perceber que qualquer coisa que fuja disso, ela vai desconfiar e vai conversar com alguém de confiança. Então, mesmo que essa violência aconteça dentro de casa por um dos seus responsáveis, se de repente a escola faz esse papel de educação sexual, essa criança ela vai estar de alguma forma instruída a pedir ajuda. Então, é bem importante a gente realmente frisar nessa questão do comportamento da criança e de orientação a essa própria criança, para que ela consiga também pedir ajuda, porque muitas vezes essa criança fica com vergonha porque ela é ameaçada, ela é coagida a não falar, e aí ela começa a se sentir culpada. Imagina uma criança de 5, 6 anos se sentindo culpada porque alguém abusou do corpo dela. É inadmissível, minha gente. Então, é importante que a gente entenda essa questão e que a gente converse com nossas crianças, em casa, nas escolas, em todos os ambientes possíveis. Temos aqui também um comentário de Rita Barros, né, destacando também o que nós temos como instrumento legal, não é? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Segundo Rita, é a nossa arma. Conheça, multiplique, defenda seus direitos e deveres. Todos somos responsáveis, não é? Eu acho que nesse nosso bate-papo de hoje deu para perceber bastante que a responsabilidade ela não está apenas nos profissionais que estão nessa rede de proteção à criança e ao adolescente, não é? Essa responsabilidade ela vai bem mais, é de todo cidadão e de toda cidadã. Então a gente vai reforçar sempre. É necessário denunciar, é necessário ligar para o Disque 100. Ontem eu estava falando, eu vi esta frase e copiei, que eu achei bastante interessante, né? Em tempos de pandemia, use máscaras, mas não se cale, não é? Então, a máscara, ela é apenas aí no sentido, né, figurativo de que realmente, não é, além da proteção, de certa forma, não é, a gente está aí com a boca, que é o órgão em que a gente expressa a nossa fala,
coberta, mas a gente não pode jamais se calar nessas situações. É preciso sim denunciar, tá? Então, hoje é apenas um dia de reflexão, é um dia da gente relembrar, não é o caso da menina Araceli, relembrar também os outros casos, porque não pode ficar apagado na nossa memória, não é, para a gente não cometer o erro, não é, de deixar tudo isso passar, não é? Então hoje é apenas uma data de reforçar a importância, mas, pessoal, precisa ser diário, não é? Então a gente está chegando ao fim desse nosso bate-papo e vou passar novamente para a Adriele para ela fazer as considerações finais. Primeiramente, agradecer o espaço de poder contribuir, né, com o conhecimento da psicologia e tentar instruir a população a respeito da importância de cuidar das nossas crianças. Dizer que no CREAS a gente faz um trabalho incansável. Todos os dias, minha gente, chegam casos e casos. E todos os casos são urgentes. É muito comum a gente escutar realmente assim, o CREAS não está fazendo nada, o Conselho Tutelar não está fazendo nada, coisas nesse sentido. Mas é um trabalho incansável. Todos os dias chegam casos, a demanda é gigante, mas a gente está para ajudar, né, nesses casos. Então, qualquer questão, qualquer denúncia, procure Conselho Tutelar, Disque-100 e CREAS. Excelente, Adriele. Muito obrigado por sua participação e sua contribuição, que é muito importante para esclarecer a sociedade ainda mais, não é, sobre essas formas de violência. Também vou passar para a Lúcia, para Edinaldo, para fazerem as considerações e agradecimentos. Nós gostaríamos de agradecer o espaço também, né, à Secretaria de Ação Social, a todos que se fizeram parte para esse momento acontecer. O CREAS, né, nosso presidente, enfim, a todos que ajudaram, né, para que esse momento pudesse acontecer e levar para todo mundo em casa. Certo. Então, somente finalizando, destacar um pouco, não é, dos órgãos que fazem parte dessa rede de assistência social e de proteção à criança e ao adolescente, como a Amélia bem lembrou também, não é? Então, nós temos o CREAS, além do CREAS, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, a Secretaria de Saúde, a Delegacia, a Vara da Infância, a Promotoria Pública, Secretaria de Educação, associações de moradores, Conselho Tutelar, Conselho de Direito da Criança e do Adolescente. Então, assim, pessoal, são muitos órgãos, não é? Na maioria das vezes você conhece, você tem algum conhecido, algum colega, algum parente que atua também nessa rede. Então, o que você não pode ficar é calado, né? Você precisa denunciar. E a Amélia também está lembrando que no caso do CREAS, onde a Adriele trabalha, não é? Tem também advogados, tem psicólogos, assistentes sociais que também fazem esse acompanhamento, não é? Dão o suporte necessário, tá? Então, pessoal, nós só temos a agradecer, não é? Agradecer a todos vocês que acompanharam esse momento, esse bate-papo, falando um pouquinho, não é, sobre a importância desta data. Também agradecer a todos os órgãos envolvidos, tanto na realização desta live, como também que estão aí trabalhando diretamente com as nossas crianças e adolescentes, tá? Então, gostaria de agradecer ao Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, onde eu faço parte, atualmente estou na presidência. Temos também outros companheiros, como o Fábio André, que falou aqui na live, interagiu, a Amélia, a Rita, que estão aqui também conosco. Agradecer ao Conselho Tutelar, que é sempre esse parceiro nosso, né? Agradecer à Prefeitura Municipal de Limoeiro, através de algumas secretarias, né, que atuaram junto conosco neste evento, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, e a Secretaria de Comunicação, não é, Imprensa, a Secretaria também de Cultura, por ter disponibilizado aqui o espaço, tá? E também, não é, as demais secretarias, as nossas intérpretes. Contamos hoje, não é, com a contribuição aí de Marta Lopes e de Cleonice Pereira, que é muito importante também a gente trazer o tema da inclusão, não é, em todo e qualquer evento que a gente realize, tá? Aos nossos palestrantes, né, que participaram aqui conosco,
a secretária também de Desenvolvimento Social e Cidadania, Flávia Mello, que esteve iniciando este momento importante, tá? Então é isso, gente. A todos vocês que acompanharam, nós desejamos uma boa noite, não é? E reforçando, denuncie, não se cale, faça bonito, diz que sim, tá? A todos, uma boa semana.